Vocês já ouviram falar da história do Cristo de olhos negros? Esse cara conta que quando era criança morava junto com a avó e bem acima da cama onde a avó dele dormia tinha uma imagem de Jesus Cristo com olhos escuros. Ele nunca entendeu o que essa imagem significava, onde ela tinha conseguido aquela imagem, mas ele sempre sentiu muito medo de encarar. Anos se passaram e a avó dele acabou morrendo e como não só ele quanto outras pessoas também tinham medo da imagem, resolveram colocar dentro de uma vitrine de vidro, mas não dar um fim na imagem, afinal era uma imagem da avó que tinha falecido. Porém, depois que a avó dele morreu, ele acabou herdando ali a casa dela. O que deixava ele extremamente aterrorizado é que mesmo tendo tirado a imagem do quarto da avó, a imagem sempre voltava a aparecer lá, no mesmo lugar que ficava quando a mulher era viva. Ele dizia que não era só o quadro que dava medo naquela casa. Toda madrugada ele ouvia passos e barulhos estranhos nos corredores, na cozinha, nos cômodos, mas quando ia averiguar não encontrava nada de errado. Porém, o que deixou ele de fato aterrorizado foi quando ele acordou na madrugada e viu que o bendito quadro de Jesus com os olhos negros estava na cama dele, bem na frente da cama dele, o encarando dormir. E não só isso, além dos olhos do Cristo estarem negros, estavam escorrendo lágrimas negras pelo rosto da imagem. Como ele ficou muito aterrorizado com aquilo, ele resolveu por si só dar um fim naquela imagem, com fogo. Levou até o quintal, colocou dentro de um cesto de metal e ateou fogo. Porém, a imagem não queimava. Só depois de cerca de 2 horas é que ela explodiu, já que era vidro, e queimou completamente. Ele conta que por um breve momento, uma leveza tomou de conta da casa, como se eles tivessem se livrado de um peso que tinha ali. Porém, isso durou muito pouco, porque o que aconteceu depois... Lembra que eu disse que quando Cristo estava no quarto da avó, ele ouvia coisas estranhas na casa e barulhos estranhos? Tudo isso ficou ainda pior. Ele começava a ouvir sussurros, como se tivessem 2, 3 pessoas conversando ali ao lado da cama enquanto ele dormia, e as noites começaram a ser insuportáveis, já que ele não conseguia nem fechar os olhos para dormir. Ele estava morando na casa junto com o tio desde que a avó faleceu, e o tio dele teria ajudado ele a dar um fim na tal imagem do Cristo de olhos negros. Porém, ele ficou aterrorizado depois que o Cristo se foi, e ele encontrou o tio dele sem vida na cama que a avó dele costumava dormir, com o rosto aterrorizado e travado, como se ele tivesse visto uma coisa muito bizarra antes de morrer. Depois disso, ele vendeu a casa, nunca mais voltou até lá e até hoje não se sabe o que acontece dentro dela. Lembrando que vocês podem me mandar relatos lá na rede ao lado, se é que vocês me entendem, e não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de conteúdo.